está configurado. Aqui já estamos online no Facebook. Boa noite a todos. Aí, já está? Já está. Ótimo. Vamos, se puder, colocar nossos skins no chat de rezo, no Facebook. Estou admitindo as pessoas. Vamos começar. Deixa eu só colocar para gravar. Será que você consegue gravar, por favor, Francine? Ou não precisa, não, vai ficar no Face, né? Então, vai ficar na live, né? Isso. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, a todos e todas. Uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, para a gente falar de um assunto tão importante. Eu me chamo Flávia Toquete, sou presidente do Instituto Nosfera, estudante praticante da Lei do Tempo já há mais de 20 anos. Nesse momento, a gente fez esse chamado para conversar um pouquinho sobre os efeitos, né, da mecanização do tempo na consciência humana e, por que não dizer, na nossa saúde também, né? Eu não sei o quanto que o pessoal que está nos escutando nesse momento conhece a respeito dessa informação. Eu sei que o que a gente vai falar para alguns pode parecer um assunto bastante introdutório e básico, mas se faz assim de suma importância, porque muitos de nós nunca parou para refletir, né, o que a programação mental, com base nas calendas romanas e nos minutos e horas do relógio, pode ocasionar na nossa qualidade de vida, né, e na nossa saúde e na forma como nós encaramos a nossa vida no dia a dia, né. A lei do tempo, ela é uma ciência, é uma lei, assim como é o eletromagnetismo, a gente pode dizer assim, né? Ela foi descoberta no início dos anos 90 por um pesquisador chamado professor Dr. José Argüelles. Ele era norte-americano, desencarnou em 2011, e ele, junto a Lloydine Argüelles, que era sua esposa, foram os responsáveis pela descoberta do tempo como a frequência de sincronização da vida. Né? Quando a gente fala do tempo como a frequência de sincronização da vida, né, o que nós queremos dizer? Que se nós pararmos para pensar, só existe vida no planeta Terra porque existe luz, luz do Sol, né? Que interação com a água e todos os minerais, os cristais, gera o que a gente conhece como a dialética da vida, né? E isso ocorre na natureza inteira, de uma forma geral, podemos dizer assim. E no ser humano não é diferente. Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar sobre algo chamado cronobiologia. Essa é uma matéria que está dentro da medicina, inclusive, da psicologia, que se trata de como os organismos incorporam o tempo na sua existência, né? Todos os organismos vivos são regulados pela incidência de luz. E quando a gente fala de incidência de luz na vida, e quando eu falo de vida, eu me refiro à esfera da vida, né? A biosfera, de uma forma em sua completude, né? Nós estamos dizendo que quem regula essa entrada de luz na biosfera são os ciclos de tempo da natureza. Como assim? Bom, existem ciclos básicos que regulam essa entrada de luz, né? Nós podemos dizer, basicamente, o ciclo de dia e noite, né? Quando você tem a luz do dia, né? Quando o sol nasce no horizonte, gradativamente vai entrando cada vez mais luz, né? Até que o sol chega no seu ápice, depois ele começa a declinar e a luz vai se retirando até que a gente chega no profundo da noite e a luz retorna, né? Então esse ciclo, essa dialética, né? Esse ciclo de dia e noite, dia e noite, dia e noite, nós podemos dizer que é o primeiro ciclo que regula essa entrada de luz. Mas além dele, nós temos também as 4 estações do ano, né? Se nós temos um dia de verão, nós temos um dia bastante comprido de luz
do sol, né? Em contrapartida, o inverno, um dia de inverno, ele é curto em luz e muita sombra, escuridão, né? Que a noite é larga. Então, quando nós falamos da questão da lei do tempo como fator de sincronização da vida, é a isso que nós estamos nos referindo. Então, a grande descoberta do professor Argüelles e da senhora Loidine Argüelles diz respeito exatamente a isso, que dentro de toda a vida no planeta Terra, a única espécie viva, que é a nossa espécie, a espécie humana, somos só nós que marcamos o nosso tempo de acordo às calendas romanas, cujo significado é livro de coleta de impostos, né? Não tem nada que ver com um sistema de regulação de ciclos de tempo, né? As calendas foram criadas pelos imperadores romanos, juntamente e disseminadas, né, em parceria com os papas, para coletar os impostos e para organizar a sociedade de modo que ninguém deixasse de pagar os seus impostos. E isso somado à crença de que o tempo é marcado pela máquina, por um círculo plano, um desenho num papel dividido em graus, né, marcado por ponteiros, no ritmo mecânico do relógio, né? Ou seja, essa percepção mecanizada do tempo, que a gente passa a acreditar que o tempo está sendo marcado por uma máquina, e dentro desse sistema de crença, a gente começa a acreditar que tempo é dinheiro, né? Que a gente tem que pagar para nascer, viver e morrer, porque dentro de todo o ciclo da biosfera, nós somos a única espécie viva que paga para nascer, viver e morrer, paga para se alimentar, paga para tomar água, né? Que outra espécie faz isso, né? Nós somos a única que vive esse sistema de crenças. Então, isso afeta tudo e todo o nosso entorno, desde o que a gente pensa até a forma como isso se projeta no ambiente em que nós estamos, né? Então, esse encontro de hoje, esse nosso encontro nesse momento, é para que nós possamos estimular em vocês reflexões com respeito a exatamente isso, né? A como a nossa mente se tornou mecanizada dentro dessa crença de que tempo é dinheiro e quais os efeitos que isso traz para as nossas vidas, né? Hoje em dia, nós sabemos que a maior parte das doenças, a parte da questão do vírus que nós estamos vivendo, que também, no meu ponto de vista, está relacionado com a devastação ambiental, né? Mas sem tocar nesse assunto, quando nós nos referimos ao efeito na mente humana, o que nós estamos querendo dizer, né? Primeiro, que a nossa espécie está como um coletivo, como uma crença coletiva programada para acreditar que tempo é dinheiro e que nós não temos tempo. Nós, como espécie, nesse momento, estamos todos com a nítida sensação de que nos falta tempo. Nós não temos o tempo para fazer as coisas que nos dão prazer e as coisas que nós queremos. Por que nós não temos esse tempo? Que é nosso, que nos foi dado de presente quando nós nascemos nesse planeta, né? Porque ele está sequestrado dentro da crença de que nós temos que pagar as nossas contas. Então, se eu não corro atrás de tudo aquilo que vai fazer com que eu gere dinheiro para pagar os meus impostos, as minhas contas, comprar meu alimento, pagar meu aluguel, né, para sustentar muitas vezes, isso no básico, que a gente sabe que todo mundo tem que cumprir, né, mas extrapolando isso um pouco, as pessoas também passaram a se identificar com aquilo que elas têm, porque quando nós, como coletivo, nós estamos acreditando que tempo é dinheiro, nós começamos a valorizar as pessoas por aquilo que elas têm, pelo status que elas têm na sociedade, pelo carro que ela tem, pelo emprego que ela tem, pela formação que ela tem, pelo apartamento que ela tem, pela roupa que ela veste, independente da qualidade de ser humano, de alma que ela reflita, né? Então, como coletivo humano, nós estamos todos aprisionados
quando eu digo todos, é claro que não são todos os seres humanos, porque tem muitas pessoas que já despertaram para essa outra realidade, ou alguns que nunca nem entraram e que são vistos como a margem do sistema, né? Muitas vezes os artistas, muitas pessoas que estão muito conectadas com o espiritual, ou o natural, ou o artístico, né? Elas, de certa forma, elas relutam para não serem pegas por esse sistema, mas de alguma maneira ou de outra, todas elas ainda têm que render contas, né? Porque senão a gente não transita na sociedade, né? Então, quando nós nos referimos aos efeitos dessa mecanização, é a isso, de uma maneira geral, que nós estamos falando. Agora, é interessante notar que essa questão do adoecimento mental que as pessoas vêm sofrendo, né, nos dias de hoje, muitas pessoas, inclusive, se medicam, porque muita gente ainda tendo, assim, crise de pânico, crise de ansiedade, vive em depressão, né? Por que isso? Porque essa aceleração nos tira do momento presente, nos tira da qualidade de desfrutar do nosso tempo para o benefício da nossa própria alma, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós somos todos seres, somos todos viajantes, né? Numa nave de tempo, que é nosso planeta, nós encarnamos num traje que nos permite ancorar nessa nave, porque o planeta, nesse momento, ele está navegando no espaço, ao redor da nossa estrela, que é o Sol, que é de onde provém essa luz que eu falava para vocês, que regula a vida dentro do planeta, né, dentro dessa nave de tempo. Nós, como almas, encarnamos num traje de viagem, que assim podemos dizer, fazendo um paralelo, né, com o nosso corpo. Mas com que fim? De aprimorar a nossa alma, de que nós possamos ganhar experiência, evoluir, né? Fazer aquilo que nos dá prazer, para que possamos brilhar como uma estrela, né? Nesse céu, nessa imensidão da vida, que é toda a galáxia onde nós habitamos, né? Mas, no entanto, quando a gente encarna aqui, essa nossa percepção do que vem além do planeta, ela é tolhida por todo esse sistema que está enraizado, né? Porque uma criança, quando nasce, ela é totalmente espontânea. Ela gosta de andar descalço, ela gosta de ficar à vontade, ela é espontânea na fala, nos seus movimentos, né? Uma criança não, ela é inocente. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, nos colocam na escola, né? A primeira coisa que nos ensinam é o calendário. Qualquer criança que vai para a escola, a primeira coisa que aprende é contar os dias dentro das calendas romanas. Depois é que ela vai aprender os números e os alfabetos, né? Então, para vocês verem como esse sistema, ele é embutido na nossa mente desde muito pequeno, né? Então, a partir daí, são pouquíssimas as pessoas que se questionam durante a sua existência sobre o que é um calendário. Eu sei disso porque há mais de 20 anos eu faço essa pergunta para as pessoas, né? Quando a gente está em contato, começa a dar curso, ou está conversando, eu acho que foram raras as ocasiões que alguém sabia me dizer o significado da palavra calendário, né? Eu pergunto o que é um calendário, as pessoas param para pensar e falam, tipo, nunca pensei nisso, né? Mas eu acho que é algo que serve para a gente contar os dias. Aí eu digo, tá bom, contar os dias, mas qual é a origem dessa palavra? Onde surgiu e para que surgiu, né? Ninguém sabe. Agora sim, as pessoas têm ouvido cada vez mais sobre esse assunto. Então, está mais comum que você encontre alguém que saiba te responder, mas de uma maneira geral, ninguém sabe o sentido dessa organização como está hoje, né? E você vê que ela está gerando cada vez mais caos, porque quando nós, como coletivos, estamos programados para gerar dinheiro, para pagar contas, nós deixamos de investir o nosso tempo, que é o que há de mais valioso na nossa vida, no real desenvolvimento da nossa alma, porque a gente deixa de ter tempo para se autodesenvolver, para se autoconhecer, para sentar, para respirar, para meditar, para fazer coisas que te dão prazer. Por quê? Porque nós vendemos o nosso tempo
Nós vendemos a nossa energia para fazer com que empresas, o sistema, o governo se desenvolva, né? Ou acumule a nossa energia em contas bancárias. E que a gente sabe que muitas vezes, e na maior parte das vezes, não retorna em nosso benefício, senão que toda essa energia é manipulada, sabe-se lá por quem. E nesse meio do caminho, a nossa energia se esvai, a nossa saúde se esvai, a nossa alegria de viver se esvai, as nossas qualidades são embotadas, né, ou reprimidas, e nós muitas vezes padecemos de doenças que são intituladas doenças, como a depressão, porque nós vivemos tristes por não poder fazer aquilo que nós queremos, né? Ou mesmo saudosos lá no passado, lembrando de algum momento que você foi feliz na vida, em algum momento, alguma condição que você teve, que você estava melhor do que está nesse momento, ou ao contrário disso, muito ansiosos por algo que ainda nem aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer. E aí você conversa com pessoas nessas condições e fala, olha, sente para meditar, trate de internalizar uma prática meditativa todos os dias, que você sente por 5 minutos, fechando os olhos, colocando consciência na sua respiração, escutando o seu coração, simplesmente isso. As pessoas não conseguem ficar 5 minutos sequer paradas, com os olhos fechados e prestando atenção no que pensam, no padrão dos pensamentos e escutando o próprio coração. Então, quando a gente fala dos efeitos dessa mecanização, é a isso que nós estamos nos referindo. Esse sistema, essa crença de que tempo é dinheiro, arrasa com toda a biosfera, porque para a gente gerar dinheiro e pagar as nossas contas e alimentar todo esse sistema que está aí, como esse dinheiro, como esse recurso é gerado? 90% das vezes explodindo a biosfera, né? Porque pode estar explodindo montanha para gerar cimento, para tirar minério, para tirar adubo para agricultura, floresta para fazer, né, agricultura em larga escala, que muitas vezes se argumenta que é para alimentar as pessoas do mundo, e a gente sabe muito bem que não é assim, porque toda essa agricultura que vem queimando a floresta, destruindo, é para produzir commodities, né, para alimentar a bolsa de valores, não é para alimentar as pessoas. E, inclusive, hoje nós temos aí muitas discussões no âmbito da segurança alimentar, né, com respeito à agroecologia, a sistemas agroflorestais, de como a gente usar isso também no sentido da regeneração da biosfera, né? Então, todo esse programa mental mecanizado pela crença nas agulhas do relógio, que nos programa para acreditar que tempo é dinheiro para pagar os impostos, gera algo que dentro da ciência nós conhecemos como entropia. A entropia é o grau de desordem do sistema. Nós saímos desorganizando tudo, gerando máxima energia de desorganização, né? Então, com isso a gente gera lixões enormes, né? O mar está repleto de plástico por todos os lados. Dentro de nós, hoje em dia, tem plástico, porque nós estamos nos alimentando muitas vezes de animais que comeram plásticos, né? Então, essa entropia, ela vai aumentando em detrimento da vida, né? Então, o que traz a lei do tempo é todo esse contexto à luz da consciência. E nos diz, olha, vocês, humanos, vocês têm que colaborar com esse processo de regeneração e reorganização. E como nós podemos fazer isso? Nos organizando como coletivos com respeito à real natureza do tempo, que é nos organizando dentro de uma ferramenta que foi proposta como solução para esse problema, que nós chamamos e denominamos como sincronário, como uma ferramenta de sincronização, que nos vai trazer justamente a ordem no tempo de acordo com os ciclos naturais, porque dentro de um giro da Terra em torno do Sol, que leva
4 estações, ou 365 dias, nós temos 13 ciclos da Lua em torno da Terra, autorregulando os fluxos emocionais das águas, né? Os fluxos ascendentes e descendentes, das parições, dos ciclos de reprodução, né? A Lua, ela espelha o Sol, e juntos autorregulam a entrada da luz. Então, Dr. José Argüelles, quando ele percebe o aprisionamento da espécie humana dentro da crença da mecanização do tempo, ele traz como alternativa e solução ao problema, ele propõe a adoção de uma ferramenta de sincronização da nossa espécie com os ciclos da biosfera planetária. Ao invés de nós usarmos as calendas romanas, que são irregulares, porque elas têm 12 meses apenas, né? Ela nos quita a 13ª lua, e junto com isso nos embota a crença de que o 13 é o número do azar, de que sexta-feira 13 é um dia catastrófico, né? Que coisas horríveis acontecem, que passa o gato preto, e que 13 é o número da bruxa, né? Fica relacionando com magia negra e com tudo que está errado, justamente para que nós nos esqueçamos da real natureza, né? Porque as pessoas que naquela época onde essa informação foi disseminada seguiam ciclos de tempo natural eram queimados na fogueira, porque essas pessoas eram os druidas, eram as mulheres, as ditas bruxas, né? Ou bruxos, que eram os pagãos que seguiam cultuando a natureza, né? Eles foram eliminados, e junto com isso foi embutido na gente um medo a qualquer coisa que tivesse relação com isso, né? Justamente para apagar a nossa memória da natureza, né? E impondo, porque quanto mais a gente está conectado com o nosso interior, com a nossa alma, com aquilo que nós queremos fazer, menos tempo nós temos para alimentar o sistema, porque mais rebeldes nós ficamos, né? Nós queremos cada vez mais estar conosco, com nós mesmos, né? Fazendo aquilo que nos dá prazer. E nós vamos buscando formas de nos livrarmos desse sistema opressor, né? Então, de uma forma geral, não existe interesse para que isso aconteça. É muito interessante a gente falar e notar de que um século atrás, por um senhor chamado Eastman Kodak, que era o dono da empresa Kodak, não sei se vocês se lembram das máquinas fotográficas, ele fez todo um movimento já propondo a alteração do calendário naquela época para um calendário de 13 por 28. Porque até hoje, quem administra grandes empresas sabe que essa coisa do 13º salário é uma mentira. Na verdade, é a 13ª lua que está sendo paga, né? Que a gente trabalhou durante os meses anteriores e que não nos pagaram os dias excedentes, para além de 28 dias, né? Porque nós recebemos, quem trabalha no sistema recebe por 4 semanas de 7 dias trabalhados, e os dias extras não são pagos, não são computados, eles são pagos no 13º salário, né? Mas, para além disso, quando nós nos reconectamos com essa real natureza do tempo, nós também começamos a recobrar a nossa saúde. Porque boa parte dos problemas também de saúde são decorrentes de nós vivemos em ambientes artificializados, com luz artificial, no momento que nós deveríamos estar adormecidos. Né? Pensem, comparem, imaginem agora uma cidade nesse momento, né? Com todas as luzes acesas, inclusive eu agora falo com vocês dentro de um apartamento aqui na cidade de Bauru, né? Essa luz que vocês veem aqui também é artificial, né? Mas eu vivo num sítio, numa cidadezinha pequena aqui próxima, então estávamos conversando com a Francine, eu muito cedo me retiro, apago as luzes, me acosto, muito cedo eu estou dormindo, só que eu também levanto muito cedo, né? Agora, você ter a oportunidade de recobrar esse ritmo, em casa nós não temos televisão já há muito tempo, é claro que a gente ainda usa celular e coisas, porque é meio impossível nesse momento a gente se afastar, né? Até por conta dos trabalhos, enfim,
Estamos todos, né? Quando eu falo isso, não é, eu não me excluo desse sistema, apesar de ter tido a oportunidade de passar 5 anos fora do sistema, né? Quando estive na Patagônia Argentina, vivendo no experimento da Lei do Tempo, junto ao Flávia Mota e outros muitos Kins que por lá passaram, né? Naquela ocasião, nós nos lançamos a viver fora do sistema, sem dinheiro, sem energia elétrica, em barracas, de forma coletiva, como numa tribo, né? Nós tivemos essa oportunidade, praticando todos os códigos da Lei do Tempo e tudo mais. Então, quando eu converso e falo isso para vocês, é com propriedade, porque eu sei, eu tive essa alegria e essa oportunidade de experimentar, de estar imersa na natureza, né? Então, até hoje, dentro do que me é possível, eu trato de buscar formas de respeitar esses ciclos, né? E isso melhora as nossas condições de saúde, o nosso bem-estar, né? Quando você também desperta pela manhã e se dá a oportunidade de estar em silêncio, consciente, no momento presente, nem que seja por 5 minutos antes de você sair atropelado começando o seu dia, né? Isso te dá um sentido maior, uma inspiração maior, uma calma, uma tranquilidade maior, que isso acaba refletindo na sua própria qualidade de vida, né? Então, eu sinto que na noite de hoje, assim, basicamente o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é com relação a isso, né? Para que nós estejamos todos cada vez mais atentos com respeito a esses efeitos da mecanização nas nossas vidas, né? Para que a gente possa, sempre que nós estivermos em situação de ansiedade ou que a gente comece a querer entrar numa depressão, que nós resgatemos a nossa consciência e paremos para pensar em que momento você está vivendo. Você está no momento presente? Que você possa, nessa oportunidade, se dar um presente de entender que você é dono do seu tempo, que você tem autonomia própria para decidir o que você faz com o seu tempo, aonde você põe a sua energia, aonde você põe o seu foco na vida, né? E voltar-se para dentro, nesse momento, nem que seja por 5 minutos, sentar-se, prestar atenção na respiração, trazer a consciência à respiração, parar para observar a qualidade dos seus pensamentos, se seus pensamentos são cheios de luz, ou se você está tendo ciclos de pensamentos negativos que ficam se reincidindo, né? Porque muitas vezes somos nós mesmos os co-criadores da nossa realidade. Mas essa aceleração nos cria um padrão de repetição de pensamentos que, na maior parte das vezes, nós estamos completamente inconscientes daquilo que estamos pensando, né? Da qualidade dos pensamentos que temos, né? De onde nós estamos colocando o nosso foco, se é para fora ou se é para dentro. Se é para o seu interior, se é para observar-se, se é para escutar-se, se é para ouvir o seu próprio coração, ou se você está focado no externo, no outro, né? No que o outro te está fazendo, no que o outro está ganhando, no que o outro está vestindo, aonde o outro está parado. Na verdade, é esse tipo de pensamento voltado para o externo que muitas vezes gera as nossas frustrações, porque nós deixamos de pôr o foco no nosso interior, né, para refletir quem realmente nós somos e o que a nossa alma nos pede, e passamos a observar o que o outro tem, né? E isso é um grande efeito dessa mecanização, dessa escravidão mental para viver para as aparências, né? Para viver pelo ego, né? Para se valorizar pelo que você tem como ser humano no âmbito da matéria, né? Mas não para as suas qualidades de virtudes, para as qualidades da sua alma, né? Então, acho que hoje, essa noite, esse encontro foi para trazer essa pílula de reflexão, né, com relação a esse tema, e também para aproveitar e fazer um convite para vocês, porque a partir do próximo sábado,
que na verdade é cílio para nós, né? Nós estaremos começando a nossa 4ª turma de um curso que nós chamamos de Introdução à Lei do Tempo, aonde eu trago todos esses conceitos bastante aprofundados, né, com referências, inclusive bibliográficas, para a gente ampliar um pouco o espectro com respeito à lei do tempo, porque muitas vezes as pessoas conhecem essa informação como calendário maia, como sincronário maia, né, porque tomam contato com seus KINs, mas é muito importante a gente ter consciente de que essa informação ela é muito, muito, muito extensa e ampla, porque tudo veio no tempo. Então, toda a arte, toda a ciência e toda a espiritualidade, ela se manifesta como a cultura planetária e como ondas de luz e som. Essas informações chegaram até nós como ondas de luz e som, e essas ondas foram mapeadas pelos maias no Tzolk'in, mas a lei do tempo, ela não é exclusivamente maia, ela traz todos os mensageiros de todas as espiritualidades, ela traz ciência, porque nós vamos aprender a falar de matemática binária, de fractais, de ólons, né? Tem muita informação que permeia e que é muito importante que as pessoas estejam conscientes, para que a gente não saia por aí também reproduzindo algo que não é, porque nós precisamos de pessoas esclarecidas com relação a esse tema, né? Para que deixe assim para que essa informação seja encarada da forma como ela realmente merece. Então, fica esse chamado para vocês, os nossos encontros, esse encontro de introdução a toda essa informação, nós fazemos em 4 tardes, que são todos os dias cílio, ou todos os sábados, né, a partir desse próximo sábado, por 4 consecutivos, à tarde, bastante assim, tranquilo, das 3 às 5, 5h30, a gente marca das 3 às 5, mas sempre estende-se um pouquinho mais, né, para a gente estar aí aprofundando nesse tema. As aulas ficam gravadas, nós temos grupo de Telegram, onde nós compartilhamos depois os slides, as referências, os textos de estudo para que vocês possam se aprofundar. Nós temos um grupo também que nós chamamos de Comunidade da Lei do Tempo, onde o pessoal vem trocando experiências. Eu estou sempre junto, tratando de também acompanhar, né? E nesse momento também estou imersa dentro da pesquisa na universidade, justamente para poder estar buscando informação de ponta para trazer para vocês. Assim que gostaria de escutá-los agora, saber de vocês o que lhes tocou, o que mais gostaram, se tem perguntas que eu possa ajudar vocês agora. Acho que seria interessante a gente abrir um pouquinho para um bate-papo, para uma conversa. Se vocês quiserem escrever alguma pergunta, a Francine pode nos ajudar, e eu fico muito feliz em poder responder. Se vocês quiserem compartilhar conosco uma palavra, também é muito interessante. Vê os carinhos de quem está por aqui? Ninguém quer perguntar? Deixa eu ver aqui o chat como está. Vamos ver. Tudo bem? Não temos perguntas? Nem observação? Bom, Renata, nós estamos aqui com alunos novos. Eu estou vendo aqui a Vânia, a Guiana, a Ana Luísa, Emiliane, Renata, oi, Rê. Outra Renata com a gente, o Merlin, beijo para você, Alba da turma anterior, Débora Lins dessa turma nova, Luiz, Sinara, Maria Bethânia, o pessoal tá todo aqui, é minha irmã, Natália. Ótimo. Que legal, bem-vindos todos, estamos aqui abertos para perguntas, o pessoal está agradecendo, dizendo que foi um reencontro. Sim, que bom, para mim aproveitem para fazer perguntas para a Flávia sobre a mente, sobre esse tempo, se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição.
Sim. Lembrando que a mente, o nosso cérebro é um biocomputador, né? Cada vez mais se estão dando conta disso, né? Que o nosso cérebro, os nossos neurônios são elétricos, né? Eles funcionam por descargas elétricas e que tudo que nós pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos emitem cargas que impregnam o nosso campo áurico, né? Então, quando a gente fala de estar atento e consciente dos padrões dos pensamentos que nós temos, justamente com vistas a que nós estejamos conscientes as cargas elétricas que nós estamos emitindo ao nosso redor, né? E por consequência o que nós estamos atraindo, em função daquilo que nós estamos emitindo, né? Então, muito importante assim a gente ter consciência de que o cérebro é elétrico e o coração é magnético, e que a nossa realidade é elétrica e magnética. Então, aquilo que pensamos é atraído pelo coração, né? Então, muito importante nós estarmos muito, muito, muito conscientes disso a todo momento, né? Então, vocês acho que a partir daí podem calcular o efeito, né, de quando, como coletivo, nós estamos todos acreditando que tempo é dinheiro, né? Né? Então, essa é a base da descoberta. A partir daí, depois vem muitas coisas que nós vamos ter oportunidade, se Deus quiser, de estarmos juntos para estar conversando e expandindo os nossos horizontes com respeito a todos esses temas. Tudo bem? Gente, eu não gosto de falar sozinha. Ninguém vai conversar comigo antes da gente terminar? Por favor. Salve, boa noite. Eba! Boa noite, Merlinha. Vê? Aqui fala o irmão Robert, do Jardim Cristal da Aliança, o querido Merlin. Ele abre o canal assim para partilhar essa boa noite, essa salvação. Em verdade, parcialmente da minha parte, como testemunho, né, que eu abri aqui em primeira via. Muito grato por tudo que flui dessas criações verbais, né, e que corresponde muito ao que a gente vem vivenciando aqui. Pessoalmente, relato, resumindo assim, em praticamente 10 anos pessoais de dedicação à mesma bandeira da paz que nos move aqui nesse projeto que vem arquitetando, né, no sacrifício pessoal de estruturar uma plataforma que nos sirva como representante física, né, e de vida pela família Nação Arco-Íris. É um local físico mesmo, né? No caso, o Jardim Cristal da Aliança, que esse é o projeto, né? Então, o Merlin está aqui agora há, o quê? 3 luas, praticamente, e há outras 3 a gente está, assim, em contato virtual. Ele é um querido irmão de um grupo que foi, mais ou menos, assim, a princípio gerado pela Flávia, e depois se dividiu em um grupo de meditação diária, 320, né? Agora, muitos amados seres, muita luz, meu Deus, aquelas meditações todo dia. Sim. E eu aqui, assim, em oculto, de certa forma, como enlaçador cristal. Muita honra estar presente. E estou com essa tarefa, né, de transformação. Então, são, assim, quase 5 hectares na beira de um lago, assim, que está em estado realmente calamitoso, né, em termos ambientais. Sim. E é um local assim de reserva, pretensiosamente. E isto é também inclusão, claro, de agrofloresta e assim todo tipo de beleza, né, que a gente possa manifestar no meio natural ao nosso redor para vivermos, convivermos. E assim, a princípio eu convidei o Merlin para me ajudar, assim, a cuidar desse projeto um pouco e ajudar, assim, literalmente, fazer a passagem da minha querida mamãe. Isso é da qual eu cuidava aqui fisicamente, né, como tutor. E ela fez essa passagem agora há quase 2 semanas. E o Merlin, chegou aqui no dia do aniversário dela, né, e foi um momento muito forte, meu Deus do céu, e a gente suportou, assim, esse momento de adormecimento dela, sabe? Ela passou longos meses assim sofrendo os efeitos do tabagismo,
subitamente e não quis se render, né, à liberdade que ela tinha antes de se tornar, de repente, convalescente, né? E a gente cuidou disso com muito carinho, com muito amor, meu Deus, com banhos de todos os olhos e também, enfim, todos os dons naturais que a gente comunga aqui nesse espaço. Então, ela fez essa passagem... Resgatando, né? Resgatando o tempo natural, resgatando a qualidade da vida, resgatando... que o tempo natural, ele resgata e traz de volta a sintropia, que é a reorganização, né? Porque tudo isso que você está contando são efeitos exatamente de tudo aquilo que a gente vinha falando, né? Porque o efeito, mesmo o efeito do tabagismo, né? Porque o tabaco, como a gente sabe, é uma planta sagrada de comunicação. Então, as pessoas que não conseguem se comunicar, se expressar, muitas vezes se apegam nessa questão do tabagismo, justamente pela inconsciência e pela impossibilidade de comunicação da própria alma, né? Então, isso também é um efeito, né? Se a gente começa lá no início, né? Começa a refletir no início da nossa fala, a gente pode fazer esse paralelo, né? Muito grata, viu, pela colaboração e muito feliz pela participação de vocês. Espero encontrá-los prontamente. Mas alguém gostaria de compartilhar algo antes que nós fechássemos? Eu. Encontrei rapidinho. Oi, Rê. Olá, Ana, Luísa. Olá, Ana. Oi, boa noite. É um prazer estar nessa turma fantástica. Eu já venho estudando a teoria, né? Há um tempo, mesmo antes de a Renata fazer o curso. Agora me deixou mais fascinada, porque a teoria, pelos conhecimentos, é muito bom, mas a prática é fantástica, né? A prática. A minha amiga Renata, ela me indicou estar nesse momento com vocês compartilhando, porque eu sou uma exímia estudiosa dessa técnica e assim, é um prazer estar aqui. Não me encaixo nesse tempo gregoriano, tá? Minha mente, assim, ela não concorda com... Eu até falo para minha amiga Renata, assim, eu não concordo com esse tempo que a gente vive, né? Que não é nosso, E daí, quando eu fui estudar a respeito dessa técnica com o pessoal de Portugal, da PAM Portugal, né? Saber sobre a teoria, porque até o momento eu não tive as oportunidades de fazer a prática, né? Então, essa é uma oportunidade grandiosa. Então, o que eu quero dizer? Por eu ser uma terapeuta tridimensional, eu trabalho muito tempo e espaço contínuo, né? E no tempo gregoriano não tem isso. São datas marcadas, são os horários marcados. Quer dizer que se eu for fazer o mal, eu não tenho horário para fazer. E se eu for fazer o bem, eu tenho horário. Daí eu não posso... Eu sou terapeuta xamânica, faço benzimento, faço... tratamento à distância, né? Com as medicinas, com as ervas. E daí eu falo assim, a pessoa fala assim, mas você vai fazer à meia-noite? Eu falo, tá, o mal pode fazer à meia-noite, o bem não pode? Então, que tempo e espaço é esse que um pode fazer e o outro não, né? Então, assim, eu sou fascinada pela técnica, eu agradeço estar nessa turma, porque é um chamado, eu senti, e o meu coração, assim, sabe, me deixou muito feliz. Sabe, eu fiquei muito feliz, parece que eu estava conectada a essa energia, principalmente dessa turma, essa conexão de aprendizado, né? Então, assim, eu sou muito grata por estar nessa turma, eu achei fantástico quando eu recebi o convite e agradeço, né? Eu é que estar agradeço. Aqui hoje. Agradeço a minha amiga Rê pela, né, ter me apresentado assim, virtualmente, vocês, mas eu sou muito grata porque eu amo muito essa técnica, e agora fazendo a prática, então, Deus, é para mim, né? Muito e é bom. sempre no tempo certo, né, porque faz um ano que eu estou estudando os livros, tal, né, só ali na teoria. E agora ver tudo novamente. Agora nós vamos dar os primeiros passos no caminho da crononáutica, para nos tornarmos viajantes no tempo. Esse é o convite. Meu, daí a gente não para mais, né? E foi engraçado essa semana que eu recebi eu tenho muitas conexões com vários seres, assim, e é involuntário, né? Às vezes nem estou conectada, e daí eles me falaram assim, para você estar aberta à nave do tempo,
Você precisa estar aberta de coração, não Isso. só a mente, né? E outra, não adianta pensar com a mente se você não altera a tua consciência. Isso Eles mesmo. falaram. Então, e daí o pessoal tá falando que o 5G vai ser problema. Vai ser problema para a humanidade, vai ser problema para os animais, para a natureza. Sim. Mas também vai ser um grande avanço dessa parte do tempo, porque nós vamos ser mais telepatas do que Na verdade, nós já somos, nós nos esquecemos de que somos. Eu costumo brincar com as pessoas que eu falo que paranormalidade é paranormais. Senão seria para a normalidade, né? Então, somos todos normais que nos esquecemos de nossas faculdades intrínsecas, né? A telepatia até então era manifestada de forma instintiva e muitas vezes a gente se surpreende e fala, nossa, mas que coincidência, eu pensei em você, você me ligou. Nossa, que coincidência, eu virei a esquina, estava pensando em você, encontrei com você, como assim? Não, como assim não? Essa é uma lei. As coisas funcionam assim. Quando nós rendemos o nosso ego para o entendimento de que somos teleguiados, quer dizer, o nosso ego é só a personalidade que atua na terceira dimensão, mas existe um comando que é superior, né? Sim. E que vem da onde? Do Sol central, realmente, porque é ele que pulsa a luz, ele que estimula o nosso Sol, e é a luz do Sol que entra pelos nossos olhos, acende a nossa glândula pineal e, por consequência, todo o nosso corpo elétrico. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Bem... Porque, então, assim... é fantástico isso, né? Que nós vamos conversar. Tá bom? Renata, eu falei assim... Desculpa. Gratidão. Imagina, Gratidão. que senão a gente fica conversando e tem mais gente para falar. É muita coisa, né? Nós vamos ter oportunidade de seguir conversando logo mais. Mais alguém gostaria para a gente poder ir finalizando o nosso encontro de hoje? Renata Cobussi? Oi. Boa noite. Então, está muito interessante tudo isso, porque eu joguei esses convites no grupo, né? E o Merlin é da minha família. Arro, Merlin, estamos juntos. E o Merlin também é um grande professor, me ensina muita coisa, a gente troca muito, a família está muito unida, a família Sinal. E essa família nova que está chegando, Emiliane, Vânia, Ana Luísa e outros mais que estão chegando aqui, vão nos acompanhar. Eu também estou nessa empreitada, né? Para poder aprender com você, das pessoas que mais ilustramente falou sobre a lei do tempo até agora na minha vida. Eu sou muito grata de te conhecer, de ter sido muito bem recebida por você e muita gratidão mesmo por tudo, por todo esse tempo que a gente conversou, quanto ensinamento que eu já tenho. Gratidão, Flávia. Eu é que agradeço. Eu sou só um reflexo teu. Você se vê em mim. É assim, Ilaquete, eu sou outro você. Somos todos seres de luz, lindos, brilhantes. A gente só precisa recordar. Né? Gratidão. Muito obrigada. Gente, acho que por hoje nós vamos... Fala alguém Flávia, mais, a Betânia? Boa noite. Boa noite. Flávia, queria fazer uma pergunta para você, que você já está nesse caminho há muito tempo, já aprendeu, já caminhou bastante. E eu fico sempre com essa questão, a gente sabe que são desses seres eletromagnéticos, né? Então, e a gente sabe que o coração é essa coisa que a gente vai expandir tudo. Eu queria, assim, na prática, além de tudo que a gente vai se conectando, sincronizando, quando a gente está vivenciando e aprendendo sobre a lei do tempo, né? Que somos aprendizes, né? E precisamos estar atentos. Agora, assim, na prática, eu queria que você me desse, assim, nos desse uma dica de a gente se manter mais conectado com o coração. Porque aí, quando você fala, a gente recebe essa luz na coroa, nos olhos, né? Mas nem sempre estamos conscientes. Aí, deixa eu vir para aqui, porque eu tenho muita gente aqui. E aí eu fico pensando que isso é tão mágico, mas às vezes a gente esquece
né? Desse momento, dessa coisa que a gente está transmitindo o tempo todo. Sim. Então, eu queria ouvir de você, com essa caminhada aí que você tem, essa experiência, algo a respeito disso. A principal prática, gente, nesse caminho é a meditação da mente natural. Inclusive, Argüelles sempre falou disso de forma muito incisiva. Porque se nós não pararmos para conhecer a nossa mente, nós vamos ter muita dificuldade de avançarmos nessa jornada. Então, mudar de um calendário para um sincronário é fundamental, mas é só um dos passos. O segundo é a disciplina e a prática da meditação da mente natural. E a técnica que ele sempre recomendou é o Dochen, que é sentar-se com a coluna ereta, o queixo um pouco abaixadinho, os olhos abertos, focado num ponto, em silêncio e respirando. Vocês já viram um jacaré na beira do rio? Que fica com a boca aberta, assim, só esperando o peixe entrar, que ele fica imóvel, olho aberto e imóvel? É isso. Nós conseguimos ficar imóveis, só contemplando a vida? Quanto nós nos damos dessa oportunidade de contemplar a vida e escutar o nosso próprio coração? E junto a isso, só que antes de chegar nesse ponto, nós vamos começar a perceber o quanto nós temos de programa mental, que a nossa mente não para de pensar um minuto, né? Então, a primeira atitude é tomar uma disciplina, porque qualquer hábito a gente muda depois de 21 dias. Então, eu não vou dizer para vocês que é uma coisa fácil. Mas se você se propuser durante 21 dias, levantar todas as manhãs, se você levanta com o despertador, põe 10 minutos antes. Levanta na própria cama, sabe que você está aí, se espreguiça e tal, não sei o quê. Senta na cama numa posição confortável. Se não conseguir sentar em posição de lótus com as pernas cruzadas, senta na beiradinha da cama ou na beira de uma cadeira. Na beirada da cadeira, coluna reta, porque aí os pés no chão, as mãos sobre as pernas, né? E foca, e só respira. Todos os dias. E começa a observar os padrões mentais, e cada pensamento que vier, você exala. Cada pensamento que vier, você exala. E escuta o próprio coração. O começo é difícil, como toda disciplina. Mas com o tempo, você vai começando a perceber como você começa a modificar os padrões mentais, porque você vai começar a identificar o que você pensa. Vai adquirir uma prática de identificação, de reconhecimento, né? E vai começar a vir cada vez mais para o momento presente. Então, toda disciplina é prática. E dizem que a prática é o encontro com Deus. Assim que eu deixo para vocês essa recomendação, desde já. Tá bom? Acho que vamos indo. Francine, você tem mais algum recadinho para nós? Um beijo, Betânia, espero te ver. Beijo. Sábado estaremos juntos. Sim, muito bom. Acho que é isso, pessoal. Estamos com a turma número 4 praticamente formada. Então, se tiver algum interessado, eu e a Renata Duarte estamos disponíveis. Nossos telefones estão aí nos banners. Eu vou deixar aqui no chat para vocês também. E é isso. O curso tem 4 encontros aos sábados, uma roda de conversa. Todos os alunos fazem reciclagem. E a gente pode, inclusive, ter outras oportunidades, porque a Flávia recebe palestrantes, falando também sobre os temas da lei do tempo, outros estudiosos, pesquisadores e que integram tudo isso com o que a gente vive no mundo hoje. Então é isso, gratidão por mais essa noite linda, boa noite a todos, estou à disposição, um beijo, muito obrigada, beijo, Flávia. Queridos, muito obrigada, boa noite. Por meu telefone aqui, tá? A Rê também já pôs. Boa noite. Vou deixar aqui. Não pensem muito, o tempo é agora. Isso. Vamos agora, né? Começar todo esse processo de mudança, que daqui para frente a gente vai precisar muito dessa ferramenta, isso eu posso falar.
Sim, com certeza, cada vez mais. Nós precisamos entrar numa onda de regeneração mental, humana e biosférica. E mudando o padrão mental é que nós vamos conseguir gerar uma rede telepática de amor em torno do planeta, que essa é a manifestação da ponte arco-íris circumpolar. Um beijo a todos. Boa noite. Beijo. Muito obrigada. Amor.